trabalhei aqui toda a volta com os pontos baixos. E agora aqui no final da volta eu fecho com ponto baixíssimo naquela corrente aqui que eu trabalhei no início, antes do primeiro ponto baixo, ok? Então assim eu fecho a volta de número 12, ok? Feito então toda a volta, eu dou início agora à volta de número 13. Para iniciar a volta, eu vou começar andando aqui com mais pontos baixíssimos até esse ponto aqui, antes dessa marcação que eu fiz aqui, ok? Então, após o ponto baixíssimo de fechamento, eu vou aqui no próximo ponto e começo a andar com mais pontos baixíssimos. Chegando aqui nesse ponto, eu vou tirar aqui essa marcação, não vou trabalhar ponto aqui, e aqui eu vou começar fazendo um total com 7 correntes. Dessas 7 correntes, 6 correntes vai equivaler a um espaço, e a primeira corrente aqui eu vou considerar depois como um ponto baixo, ok? Depois, dando seguimento, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e no próximo ponto faço um ponto baixo. Depois, 6 correntes novamente. Novamente pulo 5 pontos, e no próximo, ponto baixo. 6 correntes novamente. Pulo 5 pontos, e no próximo, ponto baixo, ok? Então, eu vou continuar trabalhando aqui esse padrão por toda a reta, até completar aqui um total com 53 espaços como esse aqui. Só vai ter um porém aqui. Dentre esses 53 espaços, apenas 2 espaços eu vou pular 6 pontos, ok? Todos os outros, com exceção desses 2 espaços, eu pulo 5 pontos, como eu estou trabalhando aqui, ok? E de preferência, deixa esses espaços pulando 6 pontos, mais ou menos ali pelo meio da reta, ok? E não precisa ser um atrás do outro, você pode intercalar, tá? Exemplo, você trabalhou esse aqui pulando 5 pontos, o próximo você pula 6, depois você faz mais um ou mais 2 pulando 5 e depois pula novamente 6. Apenas 2 espaços você vai precisar pular com 6, tá? Os outros todos você trabalha aqui pulando 5 pontos. E sem exceção, todos eles vão ter 6 correntes, correto? Então, eu vou trabalhar aqui por toda essa reta com esse padrão e eu volto com vocês para orientar o padrão do canto. Ok? Então, com esse padrão que eu passei, eu trabalhei aqui os meus 53 espaços de 6 correntes, pulando aqui 5 pontos, somente com 2 espaços onde eu pulei 6 pontos, ok? Agora aqui no canto, após o último espaço aqui de número 53, eu vou fazer aqui mais um espaço. Porém, esse espaço aqui eu faço com 7 correntes. Pulo aqui um total de 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, e exatamente aqui onde está essa marcação, eu vou fazer um ponto baixo. Ok? Feito o ponto baixo, eu faço 11 correntes. Feito as 11 correntes, volto aqui na mesma base, onde eu trabalhei aqui esse último ponto baixo, e junto com ele eu faço mais um ponto baixo, ok? Então, fica aqui 2 pontos baixos na mesma base. Depois eu faço 7 correntes novamente. Pulo 5 pontos. E no próximo, um ponto baixo. Depois faço 6 correntes apenas. Pulo aqui também 5 pontos e no próximo um ponto baixo. 6 correntes. Pulo 5 pontos também, no próximo
ponto baixo. Eu vou seguindo aqui agora, sempre fazendo espaço de 6 correntes. E pulando aqui 5 pontos. Então, até aqui, olha, trabalhei um total de 5 espaços com 6 correntes, pulando aqui 5 pontos. E esse primeiro espaço aqui de 7 correntes, pulando também 5 pontos. Agora eu vou fazer aqui mais um espaço, então vai ficar com um total de 7 espaços. Esse último espaço, assim como o primeiro que eu trabalhei aqui, 7, aqui também no último eu vou trabalhar 7 correntes. Pulo também aqui 5 pontos. E exatamente aqui onde está essa marca, olha, eu vou fazer um ponto baixo. Ok? E aqui eu vou repetir agora esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui no canto, ó. Depois do ponto baixo eu subo 11 correntes. Depois desço aqui na mesma base onde eu trabalhei o ponto baixo e junto com ele faço outro ponto baixo. Ok? Depois faço 7 correntes novamente. Pulo aqui 5 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, um ponto baixo. Agora, a partir daqui, olha, eu vou começar a trabalhar a segunda reta maior, ok? E a partir daqui eu começo agora trabalhando apenas 6 correntes. E pulando aqui 5 pontos. Ok? Então, eu vou seguir agora esse padrão aqui de espaços de 6 correntes até completar aqui toda a reta. E aqui, diferente da reta anterior, né, que a gente começou depois do canto, aqui essa reta a gente vai estar começando ela de canto ao outro canto, ok? Então, aqui, olha, vai seguir esse padrão. Aqui na primeira corrente, no primeiro espaço, eu fiz 7 correntes, pulei 5. Agora eu vou seguir trabalhando aqui, ó, sempre pulando 5 pontos e fazendo somente 6 correntes, ok? Esses espaços aqui com 6 correntes, você vai seguir até dar um total de 56 espaços, ok? Deu 56, você vai chegar lá na ponta de novo, e aí na ponta você faz o último espaço com 7 correntes, pula 5 pontos e trabalha esse mesmo padrão aqui do canto, ok? Se você já quiser fazer a marcação desse padrão aqui no canto antes mesmo de começar os espaços, eu vou te mostrar aqui em qual ponto exatamente você vai trabalhar esse padrão do canto aqui, ok? Esse padrão aqui, olha, lembra daquele aumento que nós trabalhamos aqui na volta de número 11? Ó, vou começar a partir daqui, que vai ser o primeiro canto que você vai trabalhar, que seria esse aqui. Então, esse padrão aqui, olha, ele vai ficar no ponto baixo que foi trabalhado sobre o segundo ponto do aumento aqui da volta 11, ok? Então, tem esse aumento aqui, tem o segundo ponto, o ponto baixo que foi trabalhado sobre ele, o padrão aqui do canto vai ser trabalhado na base desse ponto baixo, ok? Do segundo ponto. Já que no segundo canto vai ser diferente. Vai ser trabalhado, olha, no primeiro, vai ser trabalhado no ponto baixo, que foi trabalhado sobre o primeiro ponto do aumento, ok? E assim, olha, quando você chegar lá na outra ponta, você segue esse mesmo padrão. O primeiro aqui vai ser no segundo e o segundo vai ser no primeiro, correto? Se você já quiser fazer a marcação para não perder a contagem, ok? Ou se não, você faz essa contagem aqui de espaços que eu passei antes, correto? Aqui nas retas, ele vai ser sempre um total de 7 espaços, sendo o primeiro com 7, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto aqui com 6 e o último com 7, ok? Então, eu vou trabalhar aqui todo esse padrão e eu volto com vocês lá naquele pedacinho do início da primeira reta, ok? Então, com esse padrão, cheguei aqui no final da volta e após trabalhar aqui o último canto, agora completei aqui o restante dessa primeira reta, ok? Fiz aqui o primeiro espaço de 7 correntes
mais 2 espaços aqui de 6 correntes, e agora eu completo aqui o último espaço também de 6 correntes. Feito então as correntes do espaço, agora eu fecho ele aqui, ó, naquela primeira corrente onde eu considerei ela como um ponto baixo, ok? Então eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, fecho o espaço e também fecho aqui toda a volta, ok? Então, dando continuidade agora à peça, eu começo agora a volta de número 14. E essa volta de número 14 eu vou preencher aqui todos esses espaços de corrente com pontos baixos. E vai ficar distribuído da seguinte forma. Aqui nos espaços onde eu tenho 6 correntes, eu vou trabalhar um total com 8 pontos baixos. Feitos os 8 pontos baixos, eu vou direto para o próximo espaço, não preciso fazer espaço de corrente nem nada, somente pulo para o próximo e faço aqui a próxima sequência com 8 pontos baixos dentro do espaço. Ok? Então assim eu vou seguindo até o final da reta, ok? Vou seguir aqui com esse padrão, preenchendo com 8 pontos baixos até completar aqui o último espaço de 6 correntes. E aí eu volto com vocês para informar como será trabalhado nos cantos. Então, com esse padrão de 8 pontos, trabalhei aqui até o último espaço de 6 correntes, ok? Agora aqui à frente, eu tenho o espaço de 7 correntes que faz parte aqui do canto, correto? Nesse espaço aqui de 7 correntes, eu faço um total com 9 pontos baixos. Feito aqui os 9 pontos, eu vou agora aqui para esse espaço de 11 correntes aqui do canto. E nesse espaço de 15 correntes, eu trabalho um total com 15 pontos baixos. Feito aqui o total de 15 pontos, agora eu trabalho esse próximo espaço aqui de 7 correntes, que é o primeiro espaço aqui dessa reta menor. E aqui também eu vou trabalhar, da mesma forma que eu trabalhei aqui nesse último, eu vou trabalhar 9 pontos baixos. Depois eu passo agora a trabalhar os espaços de 6 correntes, e nos espaços de 6 correntes eu vou manter aqui sempre 8 pontos baixos, ok? Então, todos os cantos eu vou trabalhar aqui com esse padrão, ok? No último espaço onde eu trabalhei 7 correntes, eu faço 9 pontos baixos. No espaço do canto com 11 correntes, 15 pontos baixos. E no primeiro espaço de 7 correntes, 9 pontos baixos. Fora isso, todos os outros espaços de 6 correntes, eles serão trabalhados todos com 8 pontos baixos, ok? Sem exceção, tanto nas retas maiores quanto nas retas menores, ok? Então, a partir daqui é só repetir todo o padrão. Eu vou seguir aqui a minha repetição e eu venho com vocês no final para o início da próxima volta. Então, seguindo aqui esse padrão, eu trabalhei toda a volta, já fiz aqui o último espaço de 6 correntes. E agora eu vou fechar a volta aqui, olha, no primeiro ponto baixo dessa primeira sequência aqui de 8 pontos. Okay? Então, sobre ele eu faço um ponto baixíssimo e fecho aqui a volta. Okay? E a partir daqui eu já dou início à volta de número 15. E para começar, eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos. Um aqui no próximo e um aqui no próximo, ok? Depois, dando continuidade, faço 3 correntes, laço e agora faço mais 3 pontos altos aqui, um ponto para cada base. Depois faço 2 correntes de separação, pulo 1, 2, 3, 4 pontos e aqui no próximo faço um motivo com 4 pontos altos, um ponto para cada base.
novamente 2 correntes de espaço, laço, pulo 1, 2, 3, 4 novamente, e a partir do 5º ponto aqui faço outro motivo com 4 pontos altos. Então eu vou seguindo aqui até o final da reta, sempre trabalhando dessa forma. Espaço de 2 correntes, motivo de 4 pontos. Feitos 4 pontos, eu pulo um total de 4 pontos, sendo 2 pontos aqui desse motivo de 8 e 2 pontos do próximo motivo de 8 e começo a partir do 3º ponto. Então vou seguindo dessa forma até o final da volta. Eu vou seguir aqui e venho com vocês lá no final para orientar o padrão dos cantos, ok? Então, com esse padrão, cheguei aqui no final e agora eu vou trabalhar aqui o padrão do canto, ok? Agora aqui à frente eu vou ter a sequência de 9 pontos. Aqui eu faço da seguinte forma: faço 2 correntes de espaço, continuo a pular 4 pontos, sendo 2 aqui desse e 2 do próximo, e a partir do 3º aqui dessa sequência de 9, eu faço aqui um motivo de 4 pontos. E aqui a diferença dos outros motivos é que aqui, olha, sobrou 3 pontos, tá? Diferente dos outros que sempre sobrou aqui 2 no final e pulamos aqui 2 no início. Aqui eu pulo 2 no início, porém vai ficar 3 aqui no final. Em seguida faço 3 correntes. Depois das correntes eu laço, pulo 1, 2, 3, 4 pontos. E a partir do próximo eu faço aqui uma sequência com 3 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Dessa forma. Depois no próximo ponto eu faço um aumento. Trabalho 2 pontos altos na mesma base. Depois 2 correntes de espaço. Depois eu laço e vou ainda na mesma base e junto com aquele aumento eu faço mais outro aumento aqui na mesma base, ou seja, 4 pontos em uma mesma base. Depois, a partir do próximo ponto, faço agora uma sequência com 3 pontos altos e agora é um ponto para cada base. Ok? Até que reste aqui também, olha, 1, 2, 3, 4 pontos por fazer. Pulei 4, restaram 4, ok? Depois faço 3 correntes e, seguindo aqui o padrão, nesse primeiro aqui com 9 pontos, eu vou pular 1, 2, 3 pontos e a partir do 4º ponto faço o motivo com 4 pontos. Ok? Agora eu vou seguir o padrão que eu trabalhei aqui, sempre fazendo 2 correntes, pulando aqui um total de 4 pontos, né? Sendo 2 desse, e a partir do próximo faço o motivo de 4 pontos, ok? Então, a partir daqui é só repetição. Eu vou seguir aqui a minha repetição e eu volto com vocês lá no final para o início da volta 16. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, cheguei aqui no finalzinho. Aqui no final eu faço aqui as 2 correntes finais e fecho a volta com ponto baixíssimo na 3ª corrente das 3 correntes iniciais. Ok? E a partir daqui eu já começo a volta de número 16. Ok? Para começar a volta, eu começo subindo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou contar como um ponto alto. Depois eu laço e a partir do próximo ponto, pegando aqui, olha, novamente somente a alcinha de trás da base do ponto. E sigo fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto de base, sempre pegando a alcinha de trás da corrente. E onde tem corrente eu também vou pegar apenas a alcinha de trás da corrente e vou trabalhar um ponto em cada corrente, ok? E assim eu sigo ponto sobre ponto e ponto sobre corrente, ok? Sempre pegando as alcinhas de trás para dar esse efeito aqui.
ok? Então, vou seguir trabalhando aqui toda essa reta e venho com vocês lá no canto para passar a orientação dos cantos, ok? Então, seguir trabalhando aqui pontos baixos até o último ponto aqui da reta. Aqui à frente eu vou ter agora aquelas duas correntes de espaço aqui da volta anterior. Então, o padrão dos cantos será da seguinte forma: eu laço e aqui na primeira corrente, também pegando somente a alcinha de trás da corrente, eu faço 2 pontos altos nessa mesma corrente. Depois faço 2 correntes, laço, vou na segunda corrente e na segunda corrente eu trabalho também 2 pontos altos. Dessa forma, ok? Depois eu laço e a partir do próximo ponto eu vou seguir trabalhando aqui sequência de pontos altos novamente, seguindo o mesmo padrão, ponto sobre ponto e ponto sobre corrente, onde tem espaço de corrente, ok? Então, esse aqui ele é o padrão de todos os cantos, ok? Então, nos demais 3 cantos, você vai repetir esse mesmo padrão aqui. Nas 2 correntes, você trabalha 2 pontos altos na primeira, 2 correntes e depois 2 pontos altos na segunda corrente. E depois, sem pular ponto, a partir do próximo ponto, você segue a sequência de pontos altos, trabalhando ponto sobre corrente, ok? Eu vou continuar aqui a minha repetição e eu venho com vocês lá no final para o início da próxima. Então, completei aqui toda a volta de pontos altos, já fiz aqui também o fechamento na terceira corrente daquelas 3 correntes iniciais, ok? E a partir daqui eu começo a volta de número 17, ok? Começo fazendo uma corrente, depois, a partir do próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás do ponto, eu vou começar aqui sequência de pontos baixos, trabalhando ponto sobre ponto, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok? Então, essa volta aqui, ela será toda trabalhada com pontos baixos, ok? Eu vou seguir trabalhando aqui essa reta e eu volto lá no primeiro canto para informar como que vai ser o padrão lá do canto, ok? Então, vou seguir aqui e volto com vocês lá no canto. Cheguei, então, aqui no final da ponta e aqui à frente eu tenho agora as 2 correntes aqui do canto. Aqui eu trabalho da seguinte forma: na primeira corrente, faço 2 pontos baixos, depois faço uma corrente de espaço, vou na segunda corrente e também trabalho 2 pontos baixos, ok? Então, nos cantos, esse aqui vai ser o padrão: 2 pontos baixos na primeira corrente, uma corrente apenas de espaço e 2 pontos baixos na segunda corrente. Depois, dando seguimento à volta, a partir do próximo ponto eu começo novamente sequência de pontos baixos, ok? Vou continuar aqui a volta então e volto com vocês lá no final para o início da próxima. Então, completei aqui toda a volta de pontos baixos e também já fiz aqui o fechamento naquela primeira corrente do início, ok? Com ponto baixíssimo. E a partir daqui eu começo agora a volta de número 18. Começo subindo aqui um total com 4 correntes, ok? Depois eu laço, pulo aqui essa próxima base e na próxima faço um ponto porteirinha, ok? O ponto porteirinha é aquele mesmo ponto que nós trabalhamos aqui, olha, nessas voltas aqui, ok? Eu faço um ponto alto normal, depois eu faço um ponto baixo aqui em alto relevo, pegando o fio por trás, dessa forma aqui. E depois aqui no final, essas 4 correntes também vão virar um ponto porteirinha, fazendo ali o efeito na hora do fechamento, ok? Depois eu laço, pulo um ponto no próximo ponto porteirinha. Então, vou seguir aqui toda a reta, trabalhando esse padrão aqui de pontos porteirinha, sempre pulando um ponto e fazendo o próximo no outro ponto, ok? Lembrando que aqui não precisa de espaço de corrente, porque o próprio ponto já dá o espaço. Então, vou seguir aqui fazendo a minha reta e eu volto lá no final da reta para orientar o padrão do canto. Então, segui aqui trabalhando com os pontos porteirinha
e cheguei aqui no final. Aqui, após esse último ponto, eu tenho aqui à frente mais 3 pontos. Esse primeiro ponto ele faz parte ainda aqui da reta, e os próximos 2 são aqueles 2 pontos baixos trabalhados dentro de uma dessas correntes aqui, ok? Então, para dar continuidade aqui, eu vou fazer da seguinte forma: laço, não vou pular aqui um ponto, vou fazer o ponto porteirinha já no próximo ponto. Agora laço, pulo esses 2 pontos aqui e dentro do espaço da corrente, daquela corrente que eu trabalhei aqui, eu faço inicialmente aqui 3 pontos altos. Depois faço 2 correntes. E novamente, ainda dentro do espaço da corrente, eu faço mais 3 pontos altos. Ok? Depois faço uma corrente, laço, pulo aqui 2 pontos, justamente aqueles 2 pontos baixos, olha, que ficaram na segunda corrente, e no próximo ponto começo a trabalhar aqui os pontos altos porteirinha, ok? E agora é só seguir o padrão. Pulo um ponto, no próximo, outro ponto. Pulo um ponto, no próximo, outro ponto. Então, esse aqui ele é o padrão de toda essa volta, ok? Toda volta será trabalhada com pontos porteirinha. E aqui nos cantos, eu vou sempre repetir aqui esse padrão. Quando eu chegar aqui no final da reta, eu vou deixar sobrando aqui 3 pontos. E aí depois eu faço mais um ponto aqui no próximo ponto, sem pular. Pulo 2 pontos, trabalho esse leque aqui dentro do espaço da corrente. E aqui, depois que eu estiver saindo do canto e entrando na próxima reta, eu faço uma corrente de espaço, pulo 2 pontos e começo a trabalhar o padrão de pontos porteirinha, sempre pulando um, ok? Então, sempre que você chegar na ponta, você vai trabalhar esse padrão. Sempre que você vai sair da ponta para a reta, você vai trabalhar esse padrão aqui, ok? Observe que aqui, ao entrar no canto, eu não faço espaço de corrente, eu só faço esse ponto alto aqui, junto com esse anterior. E aqui, quando eu saio do canto para a reta, eu faço uma corrente de espaço. Então, assim você vai repetir em todos os demais cantos aqui. Então, a partir daqui é só repetição, ok? Eu vou continuar a repetição aqui da volta e venho com vocês lá no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, ok? Agora eu vou fechar a volta aqui e fazer o efeito aqui do ponto porteirinha nas 4 correntes. Então, começo com o fechamento aqui na terceira corrente, com ponto baixíssimo, normal. E agora eu faço o efeito do ponto. Pego aqui por trás, passo a agulha dentro aqui da 4ª corrente e puxo fazendo um ponto baixíssimo, passando aqui pelas 2 laçadas. Dessa forma, ok? E aí ele dá o efeito aqui do ponto porteirinha. Agora, para começar a volta de número 19, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui nessa primeira base desse próximo ponto porteirinha, ok? Então, sobre a base dele, eu faço aqui mais um ponto baixíssimo. E começo a volta a partir daqui, ok? Vou começar também fazendo 4 correntes. Ou seja, essa volta aqui também eu vou trabalhar de pontos porteirinha, ok? Laço, pulo aqui a segunda base desse ponto. E sobre a primeira base aqui do próximo ponto, eu faço outro ponto porteirinha. E eu vou seguir fazendo aqui novamente pontos porteirinha. E agora vai ficar ponto sobre ponto. Eu vou sempre pular a segunda base do ponto e trabalhar sobre a primeira base do ponto, né? Lembra que o ponto porteirinha, ele tem 2 bases, né? A base do ponto normal e a base daquele ponto baixo feito sobre relevo. Nessa volta aqui, os pontos vão ficar sempre sobre a primeira base, que aí fica ponto sobre ponto, ok?
Então, eu vou seguir trabalhando aqui até o final aqui dessa reta e eu volto lá no canto para orientar como será o padrão lá do canto, ok? Final da reta, então cheguei aqui próximo ao final da reta. Aqui, olha, o último ponto eu trabalhei sobre a base desse primeiro ponto aqui do leque que foi trabalhado no canto. Então, para dar continuidade aqui à peça, eu vou fazer da seguinte forma. Laço, pulo aqui esse próximo ponto e sobre a base desse terceiro ponto aqui, olha, desses três, eu faço aqui mais um ponto. E agora, dentro do espaço de duas correntes, eu vou trabalhar um total com 4 pontos porteirinha. Então, feito aqui os 4 pontos dentro do espaço, laço, e aqui nesse primeiro ponto aqui, depois das duas correntes, eu faço mais um ponto porteirinha aqui nele, ok? Depois eu laço, pulo aqui o próximo ponto e na base desse próximo faço um ponto porteirinha. E a partir daqui eu já vou começar a sequência de pontos aqui da reta, ok? Dessa reta menor. Então, para começar, eu laço, pulo aqui essa corrente que eu trabalhei, olha, e sobre a primeira base aqui desse primeiro ponto, eu começo a trabalhar os pontos aqui dessa reta, ok? E aí eu vou seguir o mesmo padrão agora que foi trabalhado aqui, trabalhando sempre ponto sobre ponto, ok? Sem precisar fazer espaço de corrente. Então, todos os 3 cantos restantes, você vai repetir esse mesmo processo aqui, ok? Então, a partir daqui é só repetição. Eu vou continuar aqui minha repetição e eu volto com vocês lá no final da volta para o início da próxima, ok? Então, contornei aqui toda a volta com esse padrão e cheguei aqui no final. E aqui no final, eu faço o último ponto nessa base aqui, olha, onde foi feito o fechamento inicial da peça, ok? Lembra que aqui eu fechei a volta, né, com um ponto baixíssimo e depois eu fiz o efeito do ponto baixo, para que pudesse ficar aqui as duas bases do ponto, ok? Então, o último ponto, olha, eu vou fazer ele exatamente sobre essa base aqui de fechamento da volta, ok? Esse último que eu trabalhei aqui, olha, ele está na primeira base desse ponto. Agora eu vou pular a segunda base e vou para a próxima base. E aqui eu faço o último ponto. Correto? E agora eu fecho a volta fazendo o efeito lá do ponto porteirinha. Faço aqui o ponto baixíssimo na terceira corrente e depois faço o efeito aqui do ponto, da mesma forma que eu já ensinei para vocês. Ok? E aí assim, olha, ele fica com as duas bases aqui igual a todos os outros pontos. Correto? E agora, seguindo o mesmo padrão da volta anterior, para começar a próxima volta, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui na próxima base. Ok? E começo a volta a partir daqui. Então, começo fazendo 4 correntes. Laço, vou aqui para a primeira base do próximo ponto. E começo também a trabalhar pontos porteirinha, ok? Então, vou seguir aqui trabalhando os pontos, ponto sobre ponto, até chegar lá no final da reta, e lá no final eu volto para orientar para vocês o padrão, ok? Então, segui aqui trabalhando até o final dessa primeira reta, e trabalhei aqui, olha, o último ponto sobre o último ponto aqui, fora do espaço de duas correntes, ok? Observe que o próximo ponto aqui, ele já faz parte daqueles 4 que estão aqui dentro do espaço. E o último eu trabalhei aqui sobre esse aqui ainda na reta, ok? E agora, para continuar aqui o padrão do canto, eu vou fazer da seguinte forma. Laço, pulo aqui essa base, e a partir dessa próxima base, que já faz parte aqui dos pontos que estão dentro do espaço, eu vou fazer uma sequência, sem pular ponto, de 9 pontos porteirinha, ok? Sem pular aqui, ponto não, na verdade, sem pular nenhuma base, né? Porque os pontos, eles têm 2 bases. Então, vou fazer aqui uma sequência
de 9 pontos, olha, sem pular nenhuma base. Ok? Então, trabalhei aqui, olha, os 9 pontos em sequência, sem pular nenhuma base. E observe aqui que o último ponto, olha, ele está exatamente sobre a base, sobre a primeira base do ponto que eu trabalhei aqui, olha, já fora do espaço da corrente, tá? Daquele primeiro ponto aqui que eu trabalhei depois das correntes. Então, eu começo essa sequência no primeiro ponto dentro da corrente e eu termino a sequência no ponto que já está fora aqui das correntes, ok? Em seguida, eu dou continuidade aqui ao padrão da reta. Laço, pulo aqui agora a próxima base e sobre o próximo ponto, olha, vou seguir fazendo pontos porteirinha, ok? E aqui vai ser o mesmo padrão, ponto sobre ponto, pulando sempre uma base, ok? Então, esse aqui ele é o padrão de toda essa volta, ok? Em todos os cantos aqui, você vai repetir esse padrão aqui, seguindo exatamente a maneira que foi trabalhado aqui, ok? Vou repetir aqui todo o padrão e eu venho com vocês lá no início da volta de número 21. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 20, já fiz aqui o fechamento da volta com o efeito aqui do ponto, da mesma forma que foi trabalhado aqui os outros nas duas voltas aqui anteriores, ok? Então, a partir daqui eu começo agora a volta de número 21. Para começar, eu faço uma corrente, e essa corrente aqui, ela vai ser considerada no final um ponto baixo, ok? Depois, a partir do próximo ponto, e agora novamente eu volto aquele padrão, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto. Então, a partir do próximo ponto, eu vou seguir fazendo pontos baixos sobre cada base de ponto, sem pular aqui nenhuma base, ok? Eu vou trabalhando sempre em todas as duas bases aqui do ponto porteirinho. E a volta aqui, ela não tem segredo, tá, pessoal? Ela será toda trabalhada dessa forma, com pontos baixos em toda a volta, tá? Tanto lá nos cantos quanto nas retas. Aqui nos cantos não tem nenhuma diferença, é só trabalhar aqui ponto sobre ponto e seguir até o final da volta. Ok, pessoal? Vou continuar aqui a minha com esse padrão e eu volto com vocês aqui no final para o início da próxima. Então, fiz aqui todo o contorno da volta com os pontos baixos e agora eu fecho a volta naquela primeira corrente aqui, onde eu considerei ela como um ponto baixo, correto? E aqui eu fecho a volta fazendo um ponto baixíssimo. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Começo subindo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou considerar ela um ponto alto no final, ok? Depois laço e a partir do próximo ponto, agora pegando as duas alças normais, eu sigo aqui fazendo ponto alto sobre cada ponto de base, ok? E aqui nessa volta não vai ter segredo, também será toda trabalhada com pontos altos, ponto sobre ponto, sem pular nenhum ponto e sem precisar fazer aumentos, ok? Tanto aqui nas retas, quanto aqui também na parte oval, é só trabalhar aqui ponto sobre ponto, sem precisar fazer aumento, ok? Então, vou seguir trabalhando aqui a minha volta e eu venho com vocês no final para o início da próxima. Então, completei aqui toda a volta com pontos baixos e já fiz aqui também o fechamento da volta na terceira corrente daquelas 3 correntes iniciais, ok? E a partir daqui eu já começo a volta de número 23, ok? Para começar a volta, faço 3 correntes, laço e a partir do próximo ponto, também pegando as duas abas do ponto, vou seguir aqui novamente fazendo sequência de pontos altos, ok? Então, essa volta aqui também, ela será toda trabalhada com pontos altos, ok? E a priori não será necessário nenhum aumento lá no canto, porém, se houver aumento, eu volto com vocês lá no canto, ok? Então, vou seguir trabalhando aqui e volto com vocês lá no canto para orientar onde vai ser os aumentos, ou eu vou seguir aqui trabalhando até o final da volta e venho com vocês
no início da próxima volta, ok? Só uma informação importante, pessoal, antes de começar essa volta aqui, você vai esticar a peça no chão, você vai colocar a peça no chão e verificar se essa última volta aqui que a gente trabalhou com pontos altos, se ela não está querendo folgar. Se de repente estiver querendo folgar, significa que aqui nessa volta ela vai folgar um pouco mais, tá? Então, principalmente aqui nas retas. Nesse caso aqui, somente nas retas, tá? Nos cantos provavelmente não vai acontecer isso. Talvez nos cantos precise fazer aumento, ok? Mas nas retas, se você notar que essa volta aqui ela ficou um pouco folgada, significa que nessa aqui ela vai folgar mais. Então, você pode trabalhar algumas diminuições aí nas retas, tá? E não tem uma quantidade certa. Isso aí vai depender muito de como ficou aí no seu ponto. E aí você vai ver se faz 2, 3 ou 4 diminuições. E aí você vai distribuir essas diminuições aí nas retas apenas, tá? E para quem não sabe como fazer as diminuições, eu vou fazer aqui com vocês. É bem simples. Você vai laçar aqui como se fosse fazer um ponto alto normal, né? Faz aqui o ponto e completa somente a metade do ponto, até aqui. Depois você laça, vai na outra base, faz a mesma coisa, ok? Agora você puxa a laçada aqui, olha, com essas 3 bases. E assim você faz uma diminuição, ok? Fica 2 pontos altos aqui, olha, com a mesma base. E aí o interessante é você não fazer uma diminuição próxima da outra, tá? Depois que você fizer uma diminuição, faz mais alguma sequência de pontos normais e aí depois você faz outra diminuição. Porque se você trabalhar a diminuição do lado da outra aqui, a peça ela você pode fazer um certo bucho aqui na peça, tá? Então faz a diminuição, uma sequência com alguns pontos e depois a outra diminuição, ok? Então, eu vou seguir aqui trabalhando a minha volta. Se no meu caso aqui eu precisei de diminuições, eu volto e falo para vocês onde foi trabalhado e quantas eu trabalhei, ok? Cheguei então aqui na ponta e aqui, pessoal, eu vou precisar fazer um aumento. Na verdade, eu já fiz aqui um aumento e eu vou mostrar para vocês onde que esse aumento vai ficar, ok? Você vai pegar como referência essa última carreira aqui, olha, de pontos porteirinha. Lembra que aqui foi feita uma sequência de 9 pontos sem pular, certo? Então, você vai fazer da seguinte forma. A partir desse primeiro aqui da sequência, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que o ponto porteirinha ele tem 2 bases, correto? Então, aqui nesse ponto de número 5, tem aqui as 2 bases dele, certo? Sobre as 2 bases dele, tenho aqui os 2 pontos baixos, certo? E sobre os 2 pontos baixos, eu tenho aqui os 2 pontos altos dessa próxima volta aqui, ok? Então, nesse segundo ponto alto aqui, é que ficou o aumento, ok? Então, ficou aqui, olha, nesse ponto alto, que ficou sobre o segundo ponto baixo, trabalhado sobre a segunda base desse ponto aqui porteirinha, desse quinto ponto porteirinha, contando daqui para cá, ok? Então, aqui é exatamente onde você vai fazer o aumento, ok? E aí, para ficar mais fácil para você, você já vai em todos os cantos e coloca um marcador já no ponto que vai precisar ficar o aumento, ok? Se você não tiver marcador, você pode fazer com um pedaço de fio e já ir marcando todas as pontas para ficar mais fácil aí para você, ok? Então é isso, então a diferença dessa volta é somente aqui nas pontas que vai ter esse aumento, ok? Nas retas é só ponto sobre ponto, ou se de repente precisar ir no seu caso, você pode fazer diminuições, ok? Vou continuar aqui a volta e venho com vocês no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta de número 23 e agora eu começo a volta de número 24 e a última volta aqui de acabamento da peça, ok? Para fechar a volta, segui o mesmo padrão. Fechei aqui na terceira corrente daquelas 3 correntes iniciais. E para começar a última volta, começo com uma corrente. Essa corrente aqui ela vai funcionar depois no final como ponto baixo, onde vai ser feito o fechamento da volta, ok?
Depois, a partir do próximo ponto, e agora eu vou voltar àquela técnica novamente, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, e eu vou seguir aqui, olha, trabalhando ponto baixo sobre cada ponto de base. E aqui, sem precisar fazer aumentos. Então, essa última volta aqui não tem segredo, é só ir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto. Nos cantos também não precisa fazer nenhum aumento, é só trabalhar ponto sobre ponto e depois fechar a volta aqui com ponto baixíssimo nessa corrente inicial, ok, pessoal? E assim estará pronto a nossa peça, ok? Então, vou encerrar por aqui e espero que vocês tenham conseguido aí fazer também a peça de vocês, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui o comentário com a sua pergunta, com a sua dúvida, o seu feedback, e a gente vai respondendo aí na medida do possível, ok? Então, muito obrigado por continuar comigo até aqui e até o próximo passo a passo do canal. Tchau, tchau!